Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, segundo vídeo sobre a história de Israel. Moisés está na Península do Sinai. Não sabemos com certeza em qual daquelas montanhas que ele recebeu a lei de Deus, mas aí vem as fontes extra-bíblicas. E também dados importantes da geologia. É a ciência que estuda o solo. Aquela região da Península do Sinai está calcificada. O que isso significa? Parece que asfaltaram. Parece que houve um aplanamento da cordilheira. E por quê? A Bíblia diz que os anjos de Deus vieram em carros, carros de fogo, carro dos anjos de Israel. A Bíblia diz claramente de que a lei foi doada por anjos para Moisés. Não esqueça isso. O anjo do Senhor chamou Moisés. Os anjos de Deus vieram para a cordilheira do Sinai. Aquela região está aplanada, aparentemente aplanada e calcificada, como se tivesse sido asfaltada. Alguma coisa aconteceu no ato da doação da lei que nos escapa porque não está registrado na Bíblia. Você precisa dessas ciências auxiliares, como eu disse aqui, a geologia. Você pode utilizar inclusive aí as fotos dos satélites. Alguma coisa aconteceu ali. A Bíblia diz que os anjos vieram. Moisés sobe para o Monte Sinai. E ali ele permanece na escuridão da nuvem por 40 dias e 40 noites, sem comida e sem bebida. Sinais de que vai deixar de ser povo para transformar-se em nação. O abrahamismo está se transformando agora em mosaísmo. Por que mosaísmo? Moisés recebe a lei. Ele é o Messias da antiguidade. Não o Messias salvador de toda a humanidade, mas o Messias libertador do povo de Israel. E ele recebe os 10 mandamentos ou as 10 palavras para traduzir ao povo de Israel. Diz o texto do Êxodo de que o próprio Deus passou a conversar com o povo, falar com o povo. Agora você tenta recriar a cena, deveria ser dantesca, apavorante. Um monte de trombetas, um monte de sonidos, um monte de carros de fogo, o Sinai fumegando, e Deus falando diretamente ao povo os 10 mandamentos, que o povo não suportou. Por isso, representado pelos anciãos, pelos príncipes, o povo pediu para que Moisés falasse diretamente com Deus e Deus não falasse diretamente com o povo. É nesse interregno, é nesse interlúdio que Moisés sobe ao Sinai e ele mesmo recebe as palavras de Deus. Aí diz a Bíblia que Arão, irmão de Moisés, tomado por aquela religiosidade que era dos egípcios, ele inaugura a religião totemista de Israel, a idolatria. A idolatria ela é inaugurada ali com a adoração do bezerro de ouro. E isso nunca mais vai se afastar de Israel. Sempre haverá dentro de Israel aqueles que buscam Hashem, o Eterno, e aqueles que desviam-se de Hashem para a adoração do bezerro de ouro, chamado de totemismo. Quando você estuda a ciência das religiões, você vai encontrar fetichismo, animismo, panteísmo, panenteísmo, totemismo. Esse totemismo é quando você precisa de um objeto gigante para representar a sua fé. No caso, o bezerro de ouro, que depois, diz a Bíblia, vai ser trocado pela estrela de Renfã. Essa estrela de Renfã, ela é altamente polêmica na história da nação de Israel. Por quê? Porque ela é uma estrela que é um hexágono. É a chamada estrela de 6 pontas, que é encontrada em todas as religiões da antiguidade, desde o Oriente ao Ocidente, até mesmo nas religiões da América Central, da América do Norte, religiões dentro do continente africano,
religiões dentro do continente asiático, religiões entre os antigos povos primitivos dos vikings, dos nórdicos. A estrela de 6 pontas, que inclusive fazia parte do corolário de amuletos do Egito Antigo. Aí o que diz a Bíblia? Que existe um vulgo que faz parte desse povo que saiu do Egito, e esse vulgo ele é composto de pessoas de todas as outras etnias que também eram escravas no Egito, junto com os israelitas. Aí se cumpre o que diz a Bíblia: inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Moisés recebendo as tábuas da lei no alto do Sinai, e os idólatras se prostrando diante do bezerro de ouro. O que mais nos escandaliza é que o responsável pela confecção, o artesanato, era o irmão de Moisés. O que você vê, a casa dividida. Um irmão recebendo de Deus as leis e o outro irmão recebendo do povo a religião. Faça uma leitura teológica da Bíblia no Velho Testamento e você perceberá essa distinção, essa dissensão entre irmãos. Você tem a dissensão Abel e Caim, você tem a dissensão do Cão com Sem, você tem a dissensão de Isaac e Ismael, você tem a dissensão de Jacó com Esaú, de José com seus 10 irmãos. A casa está dividida. E agora você tem aqui a dissensão entre Moisés e Arão. Quando Moisés desce do Sinai, quebra as tábuas originais, representando de que a lei será quebrada. A nação de Israel não vai guardar a lei. E ali também está representado a morte de Cristo, quebrando-se os mandamentos de Deus. Aí mostra Moisés subindo para o Sinai e depois descendo com as segundas cópias, que é um novo testamento, é um novo pacto, representando então a chegada de Cristo para trazer o Espírito Santo ao mundo. Estou já aproveitando aqui a história de Israel para colocar um pouco de tipologia bíblica para você. Começa a peregrinação do povo de Israel. Agora são nação, agora tem lei, agora eles não são apenas o povo peregrino, não são mais abrahamitas, começa o mosaísmo. Ô professor, já começou o judaísmo? Não, o judaísmo ainda não começou, embora que você tem tudo aquilo que é pré-judaísmo nesse período que eu estou falando. É o judaísmo antigo, antes de Ezequiel. Porque Ezequiel, o profeta, ele que é chamado de o pai do judaísmo. E por quê? Porque o judaísmo começa a partir da deportação para o cativeiro na Babilônia. Antes disto, não. Você tem mosaísmo, a lei de Moisés. Começa a peregrinação do povo em direção à terra prometida. Exército eles tinham. Provisão para o caminho eles tinham. A nuvem, a coluna e o maná. Liderança eles tinham. Moisés, Josué, Calebe, Arão. Aí eles constroem o tabernáculo. Constrói o tabernáculo, a tribo de Levi é designada para tomar conta do sacerdócio, do serviço, da liturgia. As outras tribos são compostas de soldados guerreiros para fazer a invasão de Canaã, a conquista da terra de Canaã. Tempos de guerra. E nas leis de guerra, morticínio. Nas leis de guerra, extermínio total, o equivalente a genocídio. Mas isso não era unicamente a nação de Israel que praticava. Todas as nações que entravam em guerra era morticínio, era lei de guerra. Israel está indo para Canaã. Aí a Bíblia diz que eles não foram pelo caminho da terra dos filisteus para eles não entrarem em guerra contra os filisteus ainda. Não era tempo. Eles tinham que fazer uma invasão estratégica de Canaã. Primeiro, conquistar os povos que também eram vassalos tanto do Egito quanto eram vassalos dos filisteus que estavam na terra. A estratégia de Deus era levar o povo para ir dominando Canaã aos poucos, dos reis mais fracos até chegar nas grandes potências. Mas o povo murmurou, diz a Bíblia. Aquele vulgo que estava misturado com o povo de Israel, os adoradores de bezerro, eles confundiram o tabernáculo que Deus levantou para ser adorado
Hashem, Yahvé, eles confundiram com a tenda de Moloque, diz a Bíblia. A Bíblia diz através dos profetas de que eles trouxeram os símbolos do Egito e começaram a se associar aos símbolos das religiões de Canaã, levantando para si o templo de Moloque. Eles não sabiam que estavam indo para o templo de Jeová. Você acredita nisto? Os israelitas não sabiam que aquele templo era para Jeová e eles adoravam as divindades ali. Tem uma confusão muito grande. Às vezes, diz o filósofo Kierkegaard, um idólatra está diante de Deus adorando um ídolo, mas com o coração de um adorador. E às vezes o adorador está diante de Deus e o adora como um ídolo. É uma recriação poética, né? Mas é isto. O povo de Israel não sabia que aquele templo era de Jeová e adorava o Moloque. A Bíblia diz que eles começaram a ser adoradores de demônios no meio do deserto. Os sátiros eram adoradores de demônios. Eles ofereciam sacrifícios à rainha dos céus. Eles eram astrólogos. Eles acreditavam na astrologia. Você tem uma massa de pessoas andando pelo meio do deserto em murmuração contra o líder que Deus levantou, que era Moisés, adorando a Deus falsamente, negando-se a oferecer ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, o sacrifício. Eu falei Jesus aqui porque, né, faz parte. Eles não estão adorando Hashem, Deus, o Senhor. Estão adorando as estrelas, os astros, os demônios, os ídolos. E isso atrapalhou a vida de Israel, juntamente com o vulgo, de tal maneira que a Bíblia diz que por 10 vezes eles tentaram ao Senhor. Deus entregou 10 mandamentos para eles. E eles tentaram a Deus 10 vezes. Chegou no momento em que as murmurações, as rebeliões, as insurreições do povo de Israel contra Deus e Moisés levou Deus a rejeitar aquela geração inteirinha. É verdade que eles entraram em guerra contra algumas nações durante a sua peregrinação. Deus fez com que eles ficassem no deserto. A Bíblia diz que a nuvem se levantava e avançava com os exércitos. Ela parava e ficava com os exércitos. Ficou por um período de 40 anos até que a última alma daquela geração desceu à sepultura. Houve ocasião em que desceram mais de 30 mil de uma vez só. Rebeliões gravíssimas contra Israel, contra Moisés. Gravíssimas. E Deus aguardou pelo período de uma geração inteira até que o último egípcio, o último de idolatria egípcia, de cultura egípcia, era israelita pro forma, mas no interior era idólatra. Esse tombasse por terra. Quando por fim o último morreu, ficou Moisés vivo. Aí disse Deus: sobe, contempla a terra e de lá você não descerá mais. 40 anos peregrinando pelo deserto. Durante esse período Moisés organizou a Torá, os 5 livros, organizou o sacerdócio, organizou o exército junto com Josué, e quando ele subiu o Monte Pisga, de lá ele não desceu. Aí você vai para o livro da Ascensão de Moisés, um livro apócrifo. Diz que Moisés, em verdade, ele não morreu. Mas aí, por se tratar de um livro apócrifo, nós estamos aqui pisando naquele terreno arenoso das lendas judaicas. Lenda dentro do judaísmo é o que não falta. Muita lenda. O apóstolo Paulo fala até em genealogia de anjos. Fábulas extraordinárias. É só você pegar um livro de Tobias, na versão da Bíblia Católica, tem aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, tem aqui a Vulgata, tem a Tebe, tem a Vozes. Você pega o livro de Tobias e ali você já vai encontrar histórias extraordinárias de invocação de anjos e demônios e sacrifícios a anjos e a demônios. Lendas é o que não faltava. Lendas é o que não falta. Por isso, segurança das Escrituras. Moisés está morto. Deus levantou agora um general, não mais um libertador, como foi Moisés, não mais um legislador, como foi Moisés, mas um homem estratégico. E nas estratégias de Josué, ao invés de ele enviar 12 espias, como aconteceu com Moisés, ele envia apenas 2 espias. Esses 2 reconhecem toda a Jericó e traz as informações para Josué,
que não havia perdido nenhuma batalha. Josué já era homem de guerra. E Josué foi responsável pela derrota de mais de 30 reis em Canaã. Sempre estratégico, sempre vencedor. Alguns ele subjugou totalmente, com outros ele fez algumas alianças, porque ele caiu na estratégia de alguns cananeus. Mas durante o período de vida de Josué, ele venceu todas as batalhas, exceto uma, que foi justamente a guerra contra Ai, por causa do pecado de Acã. O que Josué conseguiu? Conquistar toda Canaã? Não. Aquela região que era dominada pelos filisteus, Josué não conquistou. Toda aquela costa do Mediterrâneo estava sob o domínio dos filisteus, que inclusive é dos filisteus que vem o nome Filístia, Filistina, Palestina. Hoje então a Palestina é a terra dos filisteus, os antigos povos do mar. Por que Josué não derrotou todas as nações de Canaã? A Bíblia explica. É para que por meio das nações que ficaram, Deus provasse a integridade do povo de Israel, da nação de Israel, se obedeceria ou não os mandamentos do Senhor. Assim, os que ficaram, os reis cananeus que ficaram, serviram como flagelo para a nação de Israel, para as futuras gerações. E diz o livro de Juízes que eles desobedeciam ao Senhor e por isso Deus fortalecia a espada do inimigo para oprimir Israel. Quando Israel se arrependia, se humilhava, Deus fortalecia a espada de Israel para vencer aquele povo especificamente, até que, por um período de aproximadamente 250 até 300 anos, não existe precisão nas datas, surge a figura lendária de Samuel, o último juiz de Israel. E Samuel ele foi extraordinário. Durante todos os dias da vida dele, os sinais aconteciam. Ele expandiu o poder da nação de Israel sobre os inimigos, exceto sobre os filisteus, que continuavam mantendo ali a alfândega, o acesso para o mar. E sabemos, se o povo não tem acesso para o mar, não tem como fazer a sua expansão marítima, não tem como dominar os portos, não tem como avançar para o além-mar. Israel ainda estava vivendo de uma maneira tribal. Durante todo o período da peregrinação do povo de Israel pelo deserto e o estabelecimento dentro da terra de Canaã, eles eram tribalistas, se organizavam de maneira tribal, ou uma confederação de tribos. Não são a nação ainda, porque para ser nação tem que ter unidade. Unidade na lei, na cultura, na língua, na política. O que nós temos no livro de Juízes? Que Deus levantava libertadores, juízes, que faziam uma libertação não para toda a nação de Israel, mas para aquela confederação de tribos que se unia. Tribos do norte, tribos do centro, tribos do sul. Dependia do inimigo que estava achacando, atacando Israel. Você ainda não tem propriamente a nação. Por isso, os anciãos e as autoridades de Israel, com a chegada da morte de Samuel, fazem uma convocação. Nessa convocação, uma conferência, uma intentona, né? Eles fazem um ajuntamento e decidem, uma espécie de plebiscito, de que não serão mais tribos, serão nação. E por isso precisavam de um rei, um monarca, para que o juiz não fosse apenas de uma tribo ou de outra tribo, mas que o rei tivesse a visão de unidade. Isso amargurou Samuel, amargurou profundamente. E Deus, que tudo sabe, tudo conhece, lhes entregou Samuel e Davi. Esses dois começaram campanhas contra os filisteus, o inimigo em comum, filisteus. E diz que realmente Saul ele foi bastante exitoso em várias campanhas militares, mas depois ele se encalacrou no poder, ficou ensimesmado com Davi, porque Davi tornou-se um general dos exércitos de Saul e vencia mais filisteus do que o próprio Saul pessoalmente, e com isso houve inimizade de novo entre Saul e Davi. Saul no poder perseguindo Davi. Davi ele formou um grupo guerrilheiro, mas não era assim
igual a Organização pela Libertação da Palestina. Não era igual os terroristas que nós temos hoje. Tem alguma equivalência? É verdade. Se você colocar na balança, Davi com o seu bando de homens amargurados de espírito, eles formavam os guerrilheiros, mas eles não eram organizados para libertar Israel das mãos de Saul. Era um grupo de sobrevivência, uma espécie de mercenários que vendiam a força da sua espada para a própria sobrevivência. Esse é Davi. Ele já era um general do exército de Saul. Como ele foi exilado, agora está organizando um bando de homens que vivem juntos para a sobrevivência. Se fosse aqui no Brasil, seria uma espécie de cangaço. Mas também não é um cangaço. Embora que Davi chegou em alguns vilarejos ali e ele estabeleceu uma norma. Ele e os bandoleiros dele, ele e o grupo dele, a Bíblia chama de os valentes de Davi. Você vê como que a Bíblia trata gentilmente. Ele tinha que ser bem tratado. Quando ele chegou ali, que ele não foi bem recebido, ele falou: nós vamos chacinar vocês. É a Abigail que salvou o marido dela. Do contrário, teria acontecido ali uma tragédia. Mas Davi, ele, por fim, com a morte de Saul, Davi, com o seu pequeno exército, agora ele é empossado rei em Judá. Por que Judá? Porque ele é da tribo de Judá. Ele vem por aquela genealogia que você já conhece. Ele vem lá no livro de Ruth, ele vem por Ruth, aí ele vem depois pelos seus ancestrais até chegar a Jessé, seu pai, Davi. Então ele vem da tribo de Judá. Então na tribo de Judá, que é aquela região que ficou ali onde está Jerusalém, o Davi faz as suas campanhas e ele conquista a cidade dos Jebuseus. Qual que é a cidade dos Jebuseus? É a cidade de Jebu-Shalem. Qual que é a cidade de Shalem? É a cidade de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Rei de Shalem. Portanto, a atual Jerusalém, ela é a antiga terra dos Jebuseus. O Davi conquistou Jerusalém das mãos dos Jebuseus e estabeleceu como sendo a cidade do grande rei, capital do reino de Israel. E agora só falta o reconhecimento das tribos do norte. E esse reconhecimento acontece 7 anos depois. Houve uma resistência para o reinado de Davi durante 7 anos. Aí ele foi reconhecido e reinou os próximos 30 anos sobre todo Israel. É o Reino Unido. O Reino Unido sobre Saul e Davi. E depois vem Salomão. Salomão, que é o último filho de Davi, é o primogênito de Davi. Filho nascido de Batseba, que é mulher de Urias. Portanto, é uma gentílica. É uma gentílica porque Urias ele era heteu. Aí você tem que fazer toda essa reconstrução para chegar na genealogia de Jesus. Não é sangue puro, sangue nobre, de Abraão até Jesus, só sangue judaico, só sangue abraâmico, só sangue israelita. Não! É sangue humano. É sangue de todos os povos. E por quê? Porque de Salomão é que vai vir a descendência da tribo de Judá para José, que é o pai de Jesus, e de Maria, que é a mãe de Jesus. A Batseba, mulher de Urias, Urias ele era heteu, ele não era israelita. E de Batseba vem Salomão, que é o filho que Davi, a quem Davi entrega a chave do reino. O que faz Salomão? Salomão expandiu o reino para as margens do Nilo e para as margens do Eufrates. Como que ele expandiu? Militarmente? Não. Salomão fez a seguinte estratégia: casamentos mistos. Montou um harém, diz a Bíblia, com mais de 1000 odaliscas, princesas ou afilhadas, concubinas de outras nações. Eram casamentos políticos, eram alianças. E nessas alianças, Abraão tanto recebia tributos, como ele pagava dotes também. Assim, ele estabeleceu um reinado que ia das suas alianças entre o Eufrates e o Nilo.
a, as lendas judaicas falam que Salomão ele era marido, ele era marido mesmo da rainha de Sabá, uma princesa do norte da África, uma mulher que veio dos confins da terra para poder ouvir a sabedoria de Salomão. Isso é um eufemismo dentro da cultura bíblica. Que significa? Significa que ela ficou encantada com os galanteios de Salomão. E os dois firmaram uma aliança de casamento, mas ela se manteve no seu reinado no norte da África e ele se manteve no seu reinado em Israel. Aí vem tudo quanto é lenda judaica. A lenda judaica sobre a construção do Templo de Salomão. Um mega templo, comparado com o tabernáculo. O tabernáculo ele era portátil. O tabernáculo ele andava pelas terras de Israel. O templo não. Onde foi que Salomão construiu o seu templo? Justamente no Monte Moriá, onde Abraão havia oferecido Isaque em sacrifício, que fica na terra dos Jebuseus, a terra de Jerusalém. Agora você vai ligando os pontos. Então, naquele lugar onde é o Monte Sinai, onde é o Monte Sião, é chamado de Monte Sião, é uma das montanhas de Moriá, onde Deus havia mostrado para Abraão. Ali, Salomão construiu o seu templo. E tudo envolto de um misticismo gigantesco. Por quê? Porque as pedras vieram importadas da Fenícia. O Salomão fez uma aliança com Irão, que era rei de Tiro, uma cidade fenícia. Esses fenícios eles eram os povos do mar, arquitetos e homens de guerra também. Nesta aliança que o Salomão fez com o Irão, diz que toda a pedreira com a qual foi construído o templo de Salomão, as pedras eram esculpidas fora de Jerusalém para não haver tormento para o rei. Porque paralelo ao templo havia também a construção do palácio de Salomão. Tempos de paz. Salomão está ligado com o Salé, está ligado com Salém, está ligado com o Salá, está ligado com a paz. Salomão é um príncipe de paz, é um rei de paz. Igual o Melquisedeque, tem uma ligação direta. O templo é construído gigantescamente. Os arqueólogos dizem que a arquitetura do templo de Salomão é uma réplica dos templos fenícios. É uma réplica. Tem as suas especificidades, mas lembra os templos fenícios. Aí você vai para a arqueologia. O culto é inaugurado. O sacerdócio está organizado. Os sacrifícios eles também são vultuosos. A caça sacerdotal está custando caro. O palácio de Salomão está custando caro. A monarquia está custando caro para o povo de Israel. Eles que têm uma economia pecuária estão agora fazendo economia agrônoma também. Estão expandindo a agronomia. E tudo isso vira tributo pesado para manter a vida ostensiva de Salomão. Mesmo ele fazendo aliança com os outros povos, é o povo de Israel que está sucumbindo debaixo da miséria e da pobreza. A única casta que está realmente se dando bem é a casta sacerdotal, que serve o templo de Salomão, e também a realeza, os príncipes, os filhos, as odaliscas. O povo não está bem. Morre Salomão. E Salomão deixa um reino sem um herdeiro. Por quê? Porque Roboão, filho de Salomão, não tinha a prudência do pai, a perspicácia do pai, a envergadura do pai, não tinha preparo do pai. Lembre-se que Davi, ele cuidou para que Salomão crescesse dentro de um ambiente palaciano, recebendo instrução dos sábios de Israel. Isso não aconteceu com Roboão. Salomão não preparou o herdeiro. O povo de Israel não suportava mais os altos tributos. Com a morte de Salomão, as alianças com as outras nações se desfizeram, não se mantiveram. E o Roboão arma o seu exército para poder tomar conta de todo Israel, mas aí tem um homem chamado Jeroboão
que fazia parte dos exércitos de Salomão. Veja só os paralelos. Davi fazia parte dos exércitos de Saul. Davi era general de Saul. E Davi ficou com o reino de Saul. E Jeroboão era general dos exércitos de Salomão. Assim que aconteceu a morte de Salomão, ele fez uma insurreição contra Roboão para poder exigir a diminuição de impostos, de tributação. Roboão se aconselhou mal, montou o exército e foi para cima de Jeroboão para vencer. Entra em figura a pessoa dos profetas que dizem: não vai haver uma guerra civil. Deus já havia dito para Salomão que ia rasgar o reino da mão dele. E por quê? Porque Salomão entregou-se ao misticismo, ao ocultismo, à idolatria, ao culto aos demônios. Salomão tornou-se o mestre dos magos, o chefe da feitiçaria antiga. O templo de Salomão era apenas mais um templo. Com cada princesa que ele se casava, ele construía altares ou templos em favor dos deuses das nações. Espalhou idolatria por Israel inteiro. Lembra que eu falei na primeira aula sobre a estrela de Renfã? Fazia parte dos oráculos de Salomão, do símbolo de Salomão, do anel de Salomão. Como esse assunto é todo obscuro, você não encontra ele na Bíblia, mas você encontra ele nos livros esotéricos da tradição judaica. Vai ter que fazer esse exercício. Isso ocasionou a divisão do reino. Por causa da idolatria de Salomão, Deus rasgou Israel em pedaços e deixou intacta apenas a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. As outras 10 tribos seguiram para formar o reino do norte, tendo Jeroboão primeiro como o seu rei. Jeroboão, ele manda construir um altar em Betel. Não é que ele manda construir. Na verdade, esse altar já existia desde os tempos de Salomão, mas agora ele aumenta, ele amplia. É um relógio astral. É uma dedicação aos 12 signos do zodíaco. Era o gigantesco altar de Betel. E para lá deveriam ir as tribos de Israel. Não deveriam ir para Jerusalém, para o templo que Salomão tinha construído. Tinham que adorar ali no templo de Betel. Tornou-se um centro de peregrinação. E isto irritou Deus diametralmente. Deus já sabia. Estava profetizado. Permitiu. Deixou acontecer. A nação do norte tornou-se absolutamente afastada de Deus. Totalmente. Eram adoradores dos deuses das nações. Dos deuses do céu. Das estrelas, do sol, da lua, dos astros, dos demônios. Um por vez, um por outro, de vez em quando escapava e ia para as adorações lá no templo de Jerusalém. São os profetas. Deus começou a levantar profetas na nação do norte, profetas na nação do sul, para poder alertá-los de que o juízo estava chegando. Não se converteram. Mataram os profetas. Não se converteram. Os reis de Israel não se levantou nenhum bom. Ninguém que salvasse o reino do norte. Ainda na nação do sul se levantaram alguns reis piedosos. Ainda assim, a nação dividida, surgiu um império chamado Império Assírio. E os assírios lutaram, dominaram toda aquela região da Mesopotâmia. O objetivo era invadir e dominar o Egito. Canaã estava no meio, entre a Mesopotâmia e o Egito. Aí veio o reino do norte, que foi levado todo em cativeiro para a Síria, espalhado pelo mundo. E o rei da Síria estabeleceu povos para viverem ali na região de Samaria, da onde surgiram os samaritanos. Acabou o reino do norte. O mesmo acabou com o reino do sul. O reino do sul foi levado em cativeiro para a Babilônia 100 anos depois, quando Nabucodonosor venceu a Assíria, derrotou a Assíria e avançou contra o Egito. No meio do caminho teve que solapar o reino do sul, que era Jerusalém. Terminou, meus irmãos. Terminou esse período de Israel como nação. Não tem mais. Aquele projeto que Moisés começou com a doação da lei no Sinai
está terminando com Jeremias no seu livro das Lamentações, dizendo que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nunca mais Israel voltou a ser nação. Nunca mais. E nos dias atuais, você tem o Estado de Israel, mas você não tem a nação de Israel. Olha como que Deus é. Dá tempo para que a gente se arrependa. Não havendo arrependimento, vem o juízo, e dura coisa é para qualquer um de nós cair nas mãos do Deus vivo. Embora que nós estamos em um Novo Testamento, a tratativa é outra, é a partir de Cristo. Mas a Bíblia diz em o Novo Testamento de que nós que estamos em pé temos que cuidar para nós não cairmos. Bom, vamos encerrar aqui a nossa segunda parte da história de Israel e prepare-se para a terceira parte, agora Israel no seu cativeiro babilônico, e vamos até os dias do Senhor Jesus. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera na disciplina de História de Israel.